Eu sou Marco Betkovski, diretor de vendas e Customer Success da Manhattan no Brasil. E esse é mais um episódio do podcast Siga o Líder. Este é um espaço para discutir o futuro da logística, da omnicanalidade, da cadeia de suprimentos e da tecnologia com os líderes do mercado brasileiro. No podcast, produzido pela Manhattan, nós convidamos especialistas de diversos segmentos para discutir o futuro de seus setores. O objetivo é aprender com os líderes e gerar conteúdo de valor, focado nas necessidades de grandes operações. Hoje, nós temos como convidado Roberto Soares, que tem mais de 20 anos de carreira em gestão logística, negócios e supply chain, em empresas nacionais e multinacionais de grande expressão e atualmente é diretor de logística e abastecimento no Grupo Pereira. Roberto, seja bem-vindo ao podcast da Manhattan. Muito obrigado, Marco. Obrigado a Manhattan pela oportunidade. Estamos aqui, vamos contribuir um pouco aí, trocar ideias, conteúdo importante para o nosso negócio e para a nossa área. Bom, tem muita gente que não conhece o Grupo Pereira, né? O Grupo Pereira é um dos maiores varejistas do Brasil, dono de grandes marcas como Forte, Atacadista, Comper. Conta pra gente um pouco da história do grupo, quais são as áreas de atuação e regiões, né, onde vocês atuam. Nós somos um grupo familiar, ele nasceu aí, tem 60 anos de história, né? Um grupo que nasceu aí com um casal de imigrantes portugueses, e que hoje está no final está na segunda geração, início da terceira geração. É um grupo que nasceu em Santa Catarina, Itajaí, 60 anos, temos hoje aí uns 17 mil colaboradores, um faturamento médio aí em 2022 acima dos 11 bilhões. Estamos aí entre os 10 maiores varejistas alimentares, ocupando a 7ª posição. Temos aí 105 unidades de negócios, entre delas a Bandeira Forte, que é um grupo multicanal, tem canal de varejo, atacarejo, o atacado, tem um varejo de farmácias também, um operador logístico, tem um cartão, um private label, e aí tem outros negócios que são ramificando, como agência de turismo, como um todo. É um grupo sólido, que aí tem um dos seus pilares importantíssimos, o ESG. Por exemplo, vou dar um exemplo para você, Marco, que 77 lojas nossas são abastecidas 100% de energia limpa. Pô, que legal, não sabia mesmo. Nós produzimos nossa própria energia, nós utilizamos o telhado das nossas lojas para produzir nossa própria energia. Então, é um pilar bastante forte. Outro programa muito forte da companhia são um grupo de reeducandos, MS, Campo Grande, tem a maior taxa de reeducandos, presidiários, que trabalham por causa do grupo. Nós temos uma taxa bastante, utilizamos essa mão de obra para fazer alguns trabalhos dentro de atividades de nossas empresas. Também um pilar da companhia, falando sobre primeiro emprego e empregos para imigrantes. Já hoje empregamos mais de 300 imigrantes. Desses 300, 270 são refugiados de diversos países do mundo. É bem legal também. Isso vai muito de encontro que está no propósito da companhia, que é ser um bom lugar para passar a vida, nos transformando e transformando as pessoas e o ambiente ao nosso redor. Então isso está no cultural, então o seu DNA, ele é gerido pelo presidente e todos os vice-presidentes são acionistas e fazem parte do conselho da companhia. Este é o Grupo Pereira, atuando em Santa Catarina, onde nasceu. Estamos no Centro-Oeste, nos 3 estados do Centro-Oeste, Mato Grosso do Sul e o Distrito Federal, e São Paulo. E este ano, entrando no Rio Grande do Sul, já estamos aí com um centro de distribuição já em pleno reforma e construção de algumas lojas. E temos aí um plano de expansão da companhia para os próximos 5 anos bastante agressivo, que temos aí um avanço bastante consolidado do grupo. Legal. Eu, quando conheci o Grupo Pereira, eu fiquei muito interessado, particularmente, dessa atuação mais ampla. A gente vê um certo movimento, certamente os grandes, varejistas alimentares, entrando no atacarejo, então tendo esses 2 canais diferentes, esses 2 formatos diferentes, o que no passado talvez eles tinham os hipermercados, supermercados e talvez a loja de conveniência, você vê já há muito tempo muitos deles entrando no atacarejo. Mas vocês também
estão no atacado. Vocês também desenvolveram um operador logístico para atender todos esses canais. Eu achei um pouco peculiar. Você que está mais inserido nesse mercado, você acha que isso é diferente, essa atuação mais ampla do que outros varejistas alimentares, ou você vê que isso é uma tendência total, todo mundo já está fazendo? Me fala um pouquinho desse posicionamento. O grupo tem como sua característica de inovar, né, buscar isso constantemente evolução. Esse é um grupo que, todo que está há 60 anos bem no mercado, ele evolui e busca formatos diferentes. Então, a transformação de formatos de lojas é algo dinâmico no varejo em geral, né? E não é diferente no varejo alimentar. Mas como uma empresa multicanal, se torna uma coisa muito complementar. Por exemplo, você falou de atacadistas e operador logístico. Nós temos uma estrutura de malha logística bastante sólida. Atendemos, por exemplo, o estado de São Paulo, todas as cidades, em até 72 horas para os nossos clientes. Isso tem uma logística muito forte por trás. Então, nós temos uma estrutura logística bastante e nasce o operador logístico como um facilitador para os nossos parceiros, fornecedores, e utilizarem essa malha e também sermos bem competitivos. Isso é uma coisa muito clara, né? O grupo precisa ser, né? Nós precisamos ser bastante competitivos, né, em custos para poder sermos aí... crescer gradativamente no ranking de venda e de crescimento do grupo. Então, é uma característica do grupo de buscar alternativas de melhoria. Sabemos aí que com a inflação de alimentos, nós não podemos onerar 100%, então precisamos ser muito mais bem competitivos para não onerar, e temos aí também um aumento de recorrência em nossas lojas. Então, isso é um conjunto, né? É uma estratégia de ser muito competitivo, que na ponta oferecemos aí produtos com preços justos, e que tenha a nossa recorrência crescendo nas nossas lojas. Então, é uma estratégia do grupo de ser bastante competitivo. Eu estou lembrando certo, né? Vocês também têm uma distribuidora, né, dentro do grupo, e também um operador logístico. Nós somos o broker, nós temos um broker em Campo Grande, da Nestlé. Atendemos aí o Mato Grosso do Sul, como operação de distribuição no broker. Exclusivo, então tem uma unidade de negócio, nós somos exclusivos, vendemos só uma equipe de venda, toda a operação de broker de distribuição. Utilizamos toda a nossa malha, diferente da malha, não diferente da malha do atacadista, nós complementamos ela para ser muito mais competitivos. E aí temos aí dentro, como um atacadista, algumas marcas, sim, que fazemos distribuição de acordo com a negociação e planejamento de distribuição de acordo com as indústrias. Mas exclusivo em MS, nós somos um broker da Nestlé. Eu vejo sempre o papel do distribuidor mais como um operador logístico do que um compra e venda. Tudo bem que muitas vezes o distribuidor acaba trazendo também alguns benefícios fiscais, né, alguma coisa nesse sentido, mas eu sempre vi o papel do distribuidor como sendo essencialmente um operador logístico que vende um produto. Então, se você consegue ser muito melhor do que ou o varejista ou o fornecedor, como uma Nestlé, né, como outras marcas que você pode mencionar, esse é o pulo do gato, né, distribuidor, é ser muito melhor na logística para reduzir significativamente o preço, e como você mencionou, depois do produto, a logística é o maior custo, né, da venda ali. É isso mesmo. Então, assim, a gente hoje continuamente temos rotina de melhoria de produtividade interna dentro do C10. Buscamos aí sempre otimizar o nosso modelo de contratação de malha. Hoje, né, gastamos bastante energia com ferramentas que ainda não são adequadas, mas a gente busca, nós chegamos no ápice da melhoria de redução e de otimização. Então, por exemplo, o nosso nível de serviço de eficiência para os nossos clientes, nós abastecemos as nossas lojas com 99% de eficiência, tanto com um in full como on time, o ativo completo, com a curacidade de produto, de estoque, e com os nossos parceiros, nossos clientes no segmento de distribuição. Nossa eficiência de performance de distribuição está em torno de 97% a 98% de entrega completa, né, com nível de serviço completo para os nossos clientes. Então, esse é o nosso diferencial. Nós temos aqui, por exemplo, no estado de São Paulo, atendemos todas as cidades em até 72 horas. Utilizando com a malha, nós temos em São Paulo 3 CDs, em Mato Grosso do Sul temos um, em Mato Grosso outro, Distrito Federal, Santa Catarina, mas abrindo mais outro em Santa Catarina e mais outro em Rio Grande do Sul, em São Leopoldo. E tendo essa atuação, né, muitos dos nossos ouvintes estão aqui no eixo, né, Rio-São Paulo, você vê alguma grande diferença entre
né, o que você já conhece de São Paulo, né, que é um mercado enorme, né, Rio de Janeiro também, mas, né, do Centro-Oeste e do Sul, você vê alguma diferença, seja pela operação logística, seja pelo próprio mercado? Não sei se também quer dividir entre unidades de negócio ou falar de uma forma mais genérica, se tem alguma grande diferença. Tá, a gente quebra bastante aqui na empresa, a gente tem unidade de negócios, né? Porque, assim, um atacadista em São Paulo, ele precisa ter um nível de eficiência bastante elevado, porque o nosso cliente nos cobra isso. Nosso eixo, eu posso falar muito bem de São Paulo, porque são cases nossos. Olhando para um outro mercado, por exemplo, que nós estamos também, em MS, o nosso cliente lá, ele busca pela qualidade e assertividade do produto. Isso sim. E já em São Paulo, a gente busca o tempo, o lead time de entrega. Ele não trabalha muito com estoque. Então, esse é um bom diferencial nosso. E a diferença de mercados, por exemplo, no estado do Rio de Janeiro, onde eu trabalhei em outras companhias, por exemplo, olhando para o varejo, é bastante limitado o nosso espaço, né? A gente até a companhia até buscou alguns espaços para investimento de incluir novas lojas. No Rio de Janeiro, a gente já analisamos, fizemos um mapeamento de locais de espaço. Tem uma característica diferente do estado de São Paulo, de consumidor, de cliente, de perfil. A companhia se estuda bastante. Ainda não é um mercado que esteja de primeira linha, que a gente vai abrir nossos negócios. Então, a empresa preferiu realmente entrar e abranger São Paulo, que a gente está expandindo um segmento. Isso até, se você pensar na Magazine Luiza, só ano passado, ou se não me engano, 21, 22, que a Magazine Luiza entrou no estado do Rio de Janeiro. Né? Assim, é bem particular, na realidade. É muito particular, né? Por N razões, mas de fato é um mercado muito particular. Em relação a outros mercados no Sul, né, que você comentou aí sobre uma diferenciação, o Sul também está muito forte em Santa Catarina, a gente abrindo no Rio Grande do Sul. A particularidade do nosso cliente é um cliente mais crítico, né? Um cliente que busca serviço, a qualidade, e ele é recorrente, é um cliente fiel. Então, olhando a particularidade de São Paulo, já por ser muito competitivo, é um cliente mais passante que ele busca o preço. Já no Sul tem um serviço e tem uma criticidade, eles são muito mais críticos no dia a dia do nosso varejo. E de tudo que você está vendo hoje, né, particularmente no varejo alimentar, mas imagino que tenha muitas similaridades do varejo como um todo, o que você está vendo de grandes desafios que a gente está enfrentando hoje, diferente talvez do que foi no passado, né? O que você está vendo aí que o mercado inteiro está batendo cabeça, tentando ultrapassar para chegar do outro lado? Bom, desafio, né, que ele é um conjunto de situações, né, que a gente está falando inicialmente de Brasil por inflação de alimentos, retomar uma redução do poder de compra. Vemos uma pandemia que a necessidade de estocar, né, mais em casa para ir menos vezes no supermercado. Isso, para o varejo alimentar, levou todo mundo para o atacarejo, um novo público, e assim, por exemplo, o hipermercado ele já estava enfraquecido e caiu bastante. E o desafio do varejo alimentar, desse modelo, né, de recorrência, é a conexão de experiência, né, dos clientes. Vamos lá, o atacarejo, conhecido por preços agressivos, né, de acordo, né, com preços. E aí hoje, o que é que a gente está fazendo hoje nas lojas de atacarejo? Está gerando oportunidade de serviço, mais itens de serviço, como padaria, frigorífico. E isso é um desafio para que tenha aumento de recorrência, que a conexão com o cliente ela seja contínua, que é fundamental, né, independente do formato, se é um mini mercado, se é um supermercado, um hipermercado, um atacarejo ou uma loja de conveniência. Então, estabelecer, entender melhor essa conexão com o cliente faz com que a gente, esse é um desafio, né, que a gente tenha, que evolui no nosso dia a dia. Temos aí diversos players, né, de Pão de Açúcar, Carrefour, né, que foi entender algumas coisas com fora, né, os concorrentes internacionais, para poder alavancar e buscar novos formatos de suas lojas. Então, isso eu entendo, para o varejo alimentar é um desafio contínuo, né, constante, que a gente busca aqui sempre ter um atacarejo, por exemplo, um produto de menor qualidade com o menor preço possível. E aí isso gera uma recorrência
no dia a dia. Então, esse é o que a gente entende como desafio. E, lógico, tem um pilar que está lá, né, no varejo alimentar, que busca incansavelmente uma eficiência. E a tecnologia, ela é uma aliada, uma grande aliada. A gente busca aí sistema de monitoramento e gestão ideal, self-checkouts, robôs de monitoramento de gôndolas. Então, tem gôndolas hoje que a gente tem testes, né? Estamos testando em algumas lojas, por exemplo, de peso, para saber como é que está o estoque. Então, um estoque de forma online, né? Buscando inteligência artificial, drones e drones de análise para poder contar o estoque das lojas menor, principalmente das de atacarejo, avançando nas plataformas de e-commerce. Então, tudo isso, né, é um programa de transformação digital que é um desafio tanto para o varejo, né, como o mercado varejo alimentar também. Vendo um pouquinho dos desafios aí, a gente viu muitas empresas, especialmente durante a pandemia, ou ligarem o canal de e-commerce ou muito avançarem, crescerem, sofisticarem, né, tendo uma representação muito maior da receita, né, indo para os canais digitais. A gente viu que, no meio da pandemia, o Forte Atacadista também, né, abriu para e-commerce, e que, né, o atacado ele se presta muito mais para o físico, né, que você vai lá, né, você tem toda essa sinergia também de lojas que na verdade são pequenos galpões. Quais foram esses desafios, né, ou que são os desafios de um delivery de atacadista que, assim, de um atacarejo e atacadista, como que são esses desafios de entrega da última milha? É um problema que já era muito comum, porque no final vocês são atacadistas, né? Então, ou tem características diferentes, são pedidos menores, e aí começa a se tornar como se fosse um e-commerce mais clássico mesmo, com pequenos pedidos. O que isso trouxe para a logística de novos desafios? Olhando o e-commerce do atacado, hoje temos 60% dos nossos pedidos são digital, então num segmento de atacado. Então já estamos transformando o negócio, né, diminuindo nossa dependência dos representantes comerciais e buscando muito mais essa via digital no atacado. No atacarejo, na bandeira forte, como você falou aí, foi um desafio inicial não tinha nenhum modelo, tá? Foi uma energia que deu certo, buscando uma plataforma de tecnologia que nos suportasse essa inteligência dentro de um mini CD, que é uma loja daquela. É uma operação totalmente à parte. Como a gente controlar isso e oferecer nível de serviço, como começamos a identificar, e uma plataforma que nos ajudou bastante, né, de tecnologia. Isso fez com que a gente tivesse um pouco mais de base para poder avançar. A gente tem uma operação totalmente segregada, utilizamos o shopper dentro do nosso depósito da loja, inclusive tem uma segregação de frios e tal, e temos aí uma recorrência bastante aceitável, bastante importante aí, dos nossos clientes, vem crescendo e está sendo uma parcela bastante considerável, principalmente na grande Florianópolis, cresce bastante. Temos clientes, inclusive de transformadores, utilizando essa plataforma para fazer a entrega. Então, não só consumidores finais, mas transformadores também, que o nível de serviço foi bastante elevado. Eu não preciso ir mais para a loja, não preciso enfrentar filas com grandes... que a gente tem filas numéricas, alguns dias de compra, nós temos chamado dia F, que é um dia que a gente apresenta todos os descontos com todos os fornecedores, então é um dia bastante alavancado. Então, me conta o dia desse dia F aí, que eu quero saber também. A gente tem o dia F e tem o dia C. Cada bandeira tem um primeiro sábado de cada mês. A gente tem um plano de ofertas gigantes, né, com parceiros, com todos os nossos fornecedores na indústria. Então, são preços bastante agressivos. Então, vendemos aí no dia F, dia C, às vezes um momento de 30% do volume do mês, em um dia. Olha, não sei se vocês têm essa característica, eu trabalhei muito tempo com a indústria farmacêutica e eu via muito forte, né? Às vezes 90% da venda no mês acontecendo nos últimos 5 dias. E aquela loucura de, né, desconto no final do mês, todo mundo represa. Isso também acontece em algumas das suas unidades e aí por isso vocês forçaram muito nessa promoção do início do mês, ou é porque todo mundo recebe o salário, então né, você quer ter essa prioridade? Vai muito disso, de todo mundo no início do mês estar bem já com o seu salário, e aí vai, lá no sul a gente fala fazer o rancho, né? Então, faz o rancho do mês,
Então, isso vai muito de buscar a recorrência de, vou no Forte que lá eu compro tudo de muito e barato. Então, isso tem uma marca gravada nas regiões onde nós atuamos, isso é muito importante. E no nosso varejo, né, o Comper, a gente fez o dia C, que também temos, né, ofertas que também são bastante virtuosas em relação à nossa meta do mês. Então, ficou uma cultura, e não é uma questão de variação de desconto, mas assim, é um plano para que os nossos clientes sejam fidelizados e principalmente utilizando o nosso cartão VonCard, que aí tem mais desconto além do valor que está na gôndola. Então, isso faz com que a gente fidelize, e a tecnologia, né, com esses cartões de crédito, que é um plano de benefícios, né, mudando, nos ajudando, né, porque você vai ter uma recorrência, conhecendo um pouco mais o cliente com sua renda, com seu consumo, o que é que ele compra, nos ajuda a direcionar aí para onde atuar, né, em que produtos temos que comprar de cada loja, em que momento fornecedor, em que parceiro vamos ter que oferta no dia C. Então, isso é um canal completo que buscamos informações contínuas com esses dias de grande venda nas nossas lojas. E no atacado, sim, no atacado já tem mais um pouco dessa característica que você falou um pouo, que no final do mês ela leva um pouco, mas nem tanto. Nós conseguimos aqui, ao longo do ano, do mês, diluir, mas sim, na última semana, naturalmente a indústria vai nos dar mais verba de atuação e nós vendemos mais um pouco, mas nós somos bastante diluídos. Já trabalhei em outras companhias que eram um pouco mais concentrado, mas hoje aqui a gente tem uma boa regularidade. Para a logística, isso dá um pouco de segurança, e para a gente atuar um pouco melhor e conter, né, temos custos bastante bem agressivos. Roberto, você falou várias vezes de inovação, né, e de algumas iniciativas que vocês estão tendo em diferentes áreas, mas eu queria fazer uma pergunta já bem mais direcionada sobre transformação digital. Quais são grandes iniciativas que você pode mencionar na empresa como um todo, né? Você falou do self-checkout, que é uma coisa super interessante. Eu, particularmente, adoro o self-checkout, eu prefiro. É uma coisa um pouquinho diferente, né? Você está ali, você está escaneando tudo, é quase um pouco de uma brincadeira, mas também é mais rápido, né? Em muitos sentidos. O que você está vendo, né, que o Grupo Pereira está fazendo, que é um pouco diferente aí do resto, nesse tema específico de transformação digital? Bem, tem algumas ações que a gente tem, a área de tecnologia e informação nossa aqui é bastante agressiva em relação a isso. Algumas ações de concorrência, né? Umas tecnologias que nos ajudam a prever aí algumas variações de preço de nossos concorrentes de acordo com as regiões. A gente coleta, né, algumas informações de acordo com a inteligência. A gente tem algumas ações internas, né? Eu posso falar de forma bem genérica, que é uma particularidade, né, interna da companhia, que tem algumas inteligências de negócio que faz com que a gente tenha uma visibilidade de poder de atuação com nossos concorrentes de acordo com a região. Atuamos na região de Brasília com os concorrentes, então prever realmente uma ferramenta de previsibilidade de variação de preço de acordo com o mercado, com algumas variáveis, algumas soluções de inteligência que nos vai sugestão de price. Então isso ajuda a ser bastante competitivo, né, no dia a dia. E o preço não pode ser aquele preço fixo, demandado, é a margem. Então, nos ajuda a ter uma inteligência e previsibilidade e nos antecipando algumas variações. Então, isso é bastante usado dentro da companhia, e a gente tem uma inteligência artificial interna aqui de busca, principalmente no atacado, para atender os nossos varejos. A gente atende varejos de 3 a 5 checkouts, né? Varejinhos pequenos em toda a região que nós atuamos. Então, mandamos sugestões para que eles adquiram de acordo com o perfil, né, de compra e de acordo com a visita, né, de nossos representantes comerciais. Eles informam aí que tem, o que não compra, o que compra nosso. Então, dá algumas sugestões de preço e de quantidade. Então, isso são variações que nos ajudam a ser mais competitivo na ponta. Em relação à operação de supply chain, algumas ferramentas de inteligência de movimentação e a gente tem um projeto interno chamado de Estoque Zero, projeto Estoque Zero nas lojas. As lojas estão com um estoque mínimo possível, que a gente tenha uma redução de capital empregado.
Isso sim é um dos nossos diferenciais de resultado nas nossas lojas. E aí utilizamos algumas ferramentas internas de reabastecimento automático de previsibilidade com mais 2 ou 3 dias de antecedência, para que a gente tenha um planejamento de produção do CD enxuto e abastecimento da loja. E são algumas coisas que a gente nos ajuda a ter um custo, né, de operação logística bem alinhado e algumas ações de concorrência na ponta. Esses são alguns exemplos que eu posso dar aqui. E, Roberto, para entrar na fase final aqui da nossa conversa, eu gosto sempre de abrir um espaço para que os nossos convidados compartilhem, né, com os ouvintes a sua trajetória profissional. Eu sei que você já trabalhou em outros segmentos que não o varejo alimentar. Conta um pouquinho, né, da sua vida, da sua história, educação, carreira, para os nossos ouvintes. Bem, eu, como você falou, tenho um pouco mais de 20 anos de experiência em operações, sempre no segmento, sempre na área de logística e supply chain. Iniciei minha carreira na engarrafadora da Coca-Cola, sou pernambucano, né, comecei lá, passei uns 4 anos. Em seguida trabalhei na M. Dias Branco, indústria de alimentícia, passei um bom tempo lá, também cuidando de operações de distribuição, todo sempre em operação de distribuição. Em seguida passei mais 4 anos num grupo Cornélio Brenan, que é uma indústria em Pernambuco, né, que sou pernambucano, né, na indústria de vidros, cuidando da parte de distribuição de utilidades domésticas no Brasil inteiro. E em seguida trabalhei em um segmento totalmente diferente, de oil and gas, no segmento de exploração de petróleo, plataforma, fazia logística de equipamento, logística de gente, logística de petróleo, logística de sonda marítima, de sonda terrestre, perfuração de poços. Então, saiu uma mudança totalmente, né? Fui gerente corporativo Brasil, cuidando aí de movimentação de equipamentos totalmente diversos. Saí de indústria de bebida, alimentos, vidro, para poder trabalhar no segmento de oil and gas. E aí, em seguida, voltei para o segmento de distribuição de novo. Trabalhei na Skin Cariol, sou gerente corporativo na região Nordeste, na parte de distribuidoras, né? Cuidando de 6 unidades. Aí voltei para o segmento de distribuição na Skin Cariol, cuidando aí na operação de distribuição. Então, e depois passei mais 6 anos no segmento de oil and gas, também, desde refinaria de petróleo à distribuição de combustível. Então, eu fui diretor, né, de uma refinaria no Rio e distribuição, e também diretor de uma empresa de distribuição de combustíveis. Até que, em algum momento da vida, né, resolvi mudar de forma. Trabalhei numa empresa de varejo antes do grupo, aqui, bastante forte, conhecido, né, na Americanas, cuidando de e-commerce, né, então uma parte de line haul. Então foi um desafio bastante, e o destino me trouxe aqui para o grupo, que é um varejo alimentar diferente do que eu tenho antes. A gente sente a temperatura, né, do cliente, a mudança de perfil do consumidor, o que ele deseja comprar. Então não tem muito tempo de pensar. Então a diferença da indústria para o varejo é que a gente tem a possibilidade de erro é muito maior, porque a mudança de perfil do consumidor, que ele vai comprar, o que ele não quer, que deseja, se aumentou o preço, então a volatilidade é muito maior. Então a gente precisa ter possibilidade de errar muito menos. Temos que errar muito, assim, percentual pequeno, porque qualquer mudança aqui, as margens da companhia vão embora, porque o varejo, nós temos umas margens bastante bem agressivas para sermos competitivos. Você passou por bebidas, indústria alimentar, depois vidros, né, e outros. Sim. Oil and gas, voltou para bebidas. Oil and gas, aí foi para, né, varejo total ali, Americanas, e aí tá aí no varejo alimentar. Isso. Agora que você está no varejo alimentar, o que você vê de grandes... Você falou aí da velocidade, né? Assim, é tudo... Mas o que você vê de outras grandes diferenças desses outros segmentos que você atuou? Assim, são segmentos muito diferentes. Muito diferentes. Por exemplo, o de oil and gas é bem planejado. Também tem um segmento que tem bastante... Temos verba para poder investir de tecnologia, de novos negócios, né? Então a gente busca sempre de infraestrutura do oil and gas. A gente trabalha muito com infraestrutura de local, de cidades. O varejo, por termos menos receita, menos, né, dinheiro e mais velocidade para atender o cliente, dinamismo é outro. Precisamos muito mais o varejo, apesar que a gente tem que né, influenciando muito bem a companhia, a gente precisa de muita tecnologia para ser muito mais competitivos e gastar muito menos de mente humana e fazer com que a
tecnologia ajude a gente a ir muito mais rápido, porque o tempo, né, aqui, principalmente no varejo, é curtíssimo, e qualquer erro consome a nossa margem. Então, a diferença da indústria, que a indústria pode errar, mas ela teoricamente, tem um tempo melhor de se adequar ao produto, ao mercado, e já o varejo não. O varejo, qualquer erro, o produto vence no seu estoque e você não vende. Então, não tem jeito. O varejo alimentar tem essa particularidade. É isso mesmo. E eu vejo que sim, no varejo, particularmente brasileiro, tem muita oportunidade, né? Um pouco por essa questão de velocidade, particularmente no varejo alimentar, uma busca incessante por redução de custo, talvez até como maior prioridade do que eficiência operacional. É mais importante reduzir o custo do que a eficiência. Claro que eficiência operacional traz a redução de custo, mas se você botar essas duas frases, eu acho que bota a prioridade da redução de custo em cima da eficiência operacional. Isso é uma coisa. Mas eu também cheguei a trabalhar um pouquinho com oil and gas e eu via muita oportunidade, assim, eu via muito mato alto, né, em oil and gas. Você agora que está no varejo, né, que tem uma dinâmica totalmente diferente, olhando para trás para o oil and gas, você concorda? Estou polemizando aqui, os nossos ouvintes de oil and gas e varejo podem brigar. Não sei, o que você acha disso? Concordo, sim. Concorda, né? Concordo. Hoje eu digo isso, né, no varejo eu era um homem rico. Tinha oportunidades, no varejo não, no oil and gas, desculpe. No oil and gas era um cara rico, né? Com oportunidades, assim, não via... Aqui a gente tem que ver o micro do micro do micro por causa das situações. Não que, né, não tenha que ver no segmento industrial de oil and gas. Mas é bem diferente, sim. Tem bastante mato alto, em alguns exemplos, né? Trabalhei em algumas companhias que a gente conseguiu reduções drásticas em despesas de custo de distribuição, de operação, de transporte, milionárias, com algumas melhoria de otimização, utilizando ferramentas que nos ajudam a revisar a malha, que nos ajudou a entender melhor e atender melhor o cliente com menos equipamento, com redução de custo. Então, com certeza, já no varejo, a gente já entra com uma conta curta e tentando reduzir o máximo possível. Então, trabalhar custo o tempo inteiro. E aí, lógico, para custo, chega um momento que você não consegue cortar tanto e aí, lógico, tem que buscar alternativas e soluções que nos ajudem a pensar mais rápido. Por isso que eu tenho uma busca incessante dentro da companhia aqui de sempre buscar soluções que nos ajudem de forma mais rápida. Bom, para finalizar, você tem alguma dica, uma lição de vida para outros executivos de logística, profissionais do meio, ou até pessoas que estão pensando, né, ou estão começando agora nessa carreira? Alguma coisa que você gostaria de deixar para eles? Que você gostaria que tivessem te dito 20 anos atrás? Bem, eu fui picado pelo vírus da logística aqui, né, de supply, que realmente não... Eu amo o que eu faço, gosto, né, tenho um prazer de fazer isso aqui, não tenho intenção e nunca tive intenção de mudança de área. Então, para quem está começando e não conhece, leia, busque, realmente conheça, né? Busque visitas, alguma coisa acho que é importante. Acho que esse aí, primeiramente, importantíssimo, né? Tá calçado com buscar estudos, cursos de primeira linha. Acho que é uma coisa importante, mas principalmente para os meus colegas, né, de executivos, né, são coisas naturais que a gente vai ouvir todo dia e sempre, que não tem os três pilares de que seja bem sucedido. Primeiro, de gente, né, ter pessoas sucessores, né, isso é um desafio nosso aqui, a companhia aqui, por ser familiar, então a gente busca ter sucessores contínuos, né, tem que treinar mesmo, ter gente capaz que seja seu sucessor. Acho que isso é importantíssimo, né? Processo, né? Sem isso, dia a dia, rotina, gestão e tecnologia. Então não é nada novo, é só a gente colocar o que está no padrão, o básico. Faz o básico para o carro andar, que as coisas teremos sucesso. Então, essa é a única coisa que tem que fazer. Eu repetir o básico. Faça o básico que teremos sucesso contínuo. Então é isso que eu desejo e que eu sempre enfatizo aqui para a equipe e que eu tenho oportunidade de falar com pessoas que eu não conheço. Faça o básico que o resto tudo acompanhado. Roberto, eu gostaria de agradecer a sua participação, foi uma
conversa ótima. O nosso ouvinte teve a chance de conhecer um pouco mais sobre a operação do Grupo Pereira e também sobre a particularidade do setor de supermercados, atacarejo, né, atacadista. Foi um prazer mesmo. Obrigado. Ok, Marco. Obrigado, galera da Manhattan, aí, pela oportunidade. Eu acho que isso é importante, né? Esse tipo de canal que faz com que a gente comunique de forma mais rápida, abrange bem bastante gente e outras pessoas. E aí, eu acho que é uma troca, que a gente possa aí também disseminar conhecimento e uma oportunidade de conhecer outras coisas mais lá na frente. Agradeço também a você, Marco. Obrigado. Esse foi mais um episódio do podcast Siga o Líder. Hoje nós falamos um pouco sobre o Grupo Pereira e o setor de supermercados com o Roberto. A Manhattan é líder em tecnologia e cadeia de suprimentos e comércio omnicanal. Além de ter uma solução de ponta, queremos promover trocas para impulsionar e desenvolver o mercado. Nos encontramos no próximo episódio de Siga o Líder. Nos acompanhem também em outras redes. Estamos no LinkedIn e no YouTube. Obrigado pela audiência e até mais.